Capítulo 2. Do Conselho Federal. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se. Inciso 1. Dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa. Inciso 2. Dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Parágrafo 1º. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Parágrafo 3º. O Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil são membros honorários, somente com direito à voz nas sessões do Conselho Federal. Artigo 52. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. Parágrafo 1º. O presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Parágrafo 2º. O voto é tomado por delegação, e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Parágrafo 3º. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal. Inciso 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Inciso 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Inciso 4. Representar, com exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os provimentos que julgar necessários. Inciso 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Inciso 7. Intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. Inciso 8. Cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato, de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina, e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. Inciso 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Inciso 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Inciso 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Inciso 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas, para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. Inciso 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Inciso 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Inciso 16. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos neste Estatuto. Inciso 19. Fiscalizar,
acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 20. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Parágrafo 3º. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente, apenas, o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Capítulo 3. Do Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Parágrafo 2º. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Parágrafo 3º. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções, têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos provimentos. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional. Inciso 1. Editar seu regimento interno e resoluções. Inciso 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 3. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5. Fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual. Inciso 6. Realizar o exame de ordem. Inciso 7. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Inciso 8. Manter cadastro de seus inscritos. Inciso 9. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Inciso 10. Participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território. Inciso 11. Determinar, com exclusividade, critérios para o traje dos advogados, no exercício profissional. Inciso 12. Aprovar e modificar seu orçamento anual. Inciso 13.
definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina, e escolher seus membros. Inciso 14. Eleger as listas, constitucionalmente previstas, para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Inciso 15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 16. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Inciso 17. Fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 18. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Capítulo 4. Da subseção. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do Estado, contando com um mínimo de 15 advogados, nela profissionalmente domiciliados. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada, também, por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Parágrafo 4º. Os quantitativos referidos nos parágrafo 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados, na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar, em seu orçamento, dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções, onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Artigo 61. Compete à subseção, no âmbito de seu território. Inciso 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia, e fazer valer as prerrogativas do advogado. Inciso 3. Representar a OAB perante os poderes constituídos. Inciso 4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ao Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional, na forma do regimento interno deste, e ainda a editar seu regimento interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional. B. Editar resoluções, no âmbito de sua competência. C. Instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. D. Receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão do Conselho Seccional. Capítulo 5. Da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral.
Parágrafo 2º. A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidente sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. Parágrafo 4º. A diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Parágrafo 5º. Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Parágrafo 6º. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. Parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção. Capítulo 6. Das eleições e dos mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos, nas eleições para os demais cargos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria e, ainda, a delegação ao Conselho Federal e à diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria, e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente, antes do seu término, quando: Inciso 1. Ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2. O titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3. O titular faltar, sem motivo justificado, a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será admitido o registro, junto ao Conselho Federal, de candidatura à presidência, desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. Inciso 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Inciso 3. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte.
Inciso 5. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um de seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos.